E aí, todo mundo agora rumo, já estamos aqui na nossa quarta live da série que a gente está fazendo de contos, análise de contos de Machado de Assis. Na verdade, são 7. Nós estamos chegando com mérito na quarta live. Então, sejam todos bem-vindos. O Instagram está chamando o pessoal para participar e a gente já vai se organizando aqui para falar hoje sobre o conto O Alienista, de Machado de Assis. É um conto um pouco mais extenso, nós iremos inclusive pontuar somente os fatos mais importantes para que vocês possam ter um entendimento a respeito do conto, e eu tenho certeza que vai ser de grande aproveitamento para vocês. Esse conto, inclusive, ele é bastante, vamos dizer assim, utilizado em exames, né? Então, as pessoas que fazem concursos... Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Que fazem concursos, que fazem provas, normalmente eles utilizam muito, né? Fazem algumas questões voltadas, relacionadas a esse conto. Então, o pessoal que tem aí pretensão de fazer um Enem, de fazer algum vestibular, né? Até fora do seu estado, pode aproveitar bastante essas informações, até em outras áreas, né? Até em alguns cursos. Pode aproveitar realmente muito esse conteúdo que a gente vai apresentar hoje, que com certeza vai ajudá-los. Boa noite, Mari. Boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu olhar aqui se a professora Elaine entrou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Só um minutinho, tá? Tem uma pessoa falando comigo aqui. Eu quero ver se é ela. Não, não é. Foi impressão minha. Então, eu vou começar, gente, falando um pouquinho sobre... fazer um resumo, na verdade, né? Enquanto a professora vai chegando, eu vou fazendo um resumo pra gente realmente ser bem objetivo hoje, porque, na verdade, esse conto, vocês, né, que leram, sabem que é um conto bem maior, né? Bem mais extenso do que os que a gente fez a análise nas 3 noites anteriores. Esse daqui tem 13 capítulos, ele foi escrito em 1882. E, de modo geral, a gente contextualizar a parte histórica desse conto, vocês vão observar que a Elaine chegou. Eu vou colocá-la aqui com a gente agora. Agora ela divide a tela com a gente. Aí, como eu estava falando para vocês, né? Nossa, será que não entrou? Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, entrou sim. Entrou Entrei. sim. Boa noite, Elaine. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que Então, já estou coisa vendo a boa. Mari dizendo que já havia lido anos antes esse conto. E, assim, eu estava falando que ele é bem mais extenso do que os contos que a gente fez a análise nas noites anteriores, não é isso? Ele tem 13 capítulos, né? E Isso. um conto que foi publicado em 1882, ou seja, no auge mesmo do período realista. Então, vou contextualizar um pouquinho a parte histórica, por que foi escrito, ou seja, em que situação Machado de Assis escreveu esse conto, e depois a gente faz um resumo abordando os principais pontos, já que ele é tão extenso para que a gente não possa extrapolar muito nosso horário hoje, tá bom? Então, na questão assim geral, ou seja, por que Machado de Assis escreve esse conto? A gente vem observando desde as lives anteriores que Machado era, de fato, um escritor que se posicionava dentro do seu tempo. Então, tanto quando ele fala de casamento, fala do posicionamento, né, da questão da mulher, de como a mulher era vista, a parte da escravidão, como a gente viu, pai contra mãe. Então, em todas essas situações sociais, né, de costumes, de comportamentos da época, ele estava ali diretamente envolvido e posicionado. Não seria diferente em relação à questão da expansão, da amplitude que se estava tomando no século XIX em relação à divulgação das ideias da ciência. E qual foi, na verdade, a crítica que ele faz aqui de uma maneira extremamente irônica, inclusive até zombando desse posicionamento extremo, exagerado, que ele considerava como sendo perigoso. Muitas pessoas na época, na Europa principalmente, estava sendo muito amplamente difundida essa questão de que a ciência iria resolver todas as mazelas sociais. E Machado ele tinha um pé atrás em relação a isso, ou seja, tudo que é exagero acaba sendo perigoso, acaba se tornando mais um fanatismo. E a ideia era, será que de fato existe uma verdade absoluta em relação a essas ideias científicas que estão sendo divulgadas? E aí o perigo seria transformar a ciência em uma crença. E com base nessa ideia, nesse raciocínio,
ele, na verdade, faz com que o conto nos mostre que tudo que é usado de maneira exagerada, né, qualquer princípio, né, usado de forma exagerada, e aí o foco que ele utilizou aqui no conto foi a ciência, acaba sendo algo que causa um perigo, causa um pânico, causa um tumulto na sociedade e, na verdade, procura ter um posicionamento de explicação, mas traz mais transtorno do que resolve ou soluciona um problema. Então, tanto poderia ter sido algo relacionado, por exemplo, à religião, né? O fanatismo, a questão do não raciocinar, não pensar, né? E aí ele fala da questão da ciência. Muitas pessoas, assim, praticamente adorando a ciência, como se ela pudesse resolver todas as coisas. E Machado de Assis, ele tem uma crítica em relação a isso aí. Então, por isso que a figura do doutor Simão Bacamarte, ela é tão controversa, né? Porque a gente vê que ele é extremamente comprometido com a ciência, né? Que é o personagem principal do conto, mas ele é extremamente também é, vamos dizer assim, o alienista que passa a ser alienado, né? Porque a palavra alienista é a mesma coisa, gente, que um psiquiatra, uma pessoa que trata da saúde mental das pessoas. Pouca gente sabe desse significado, mas na verdade é isso, por isso que é o alienista. Mas o alienista que cuida de pessoas que têm algum problema, né, mental, na verdade, quando a gente olha Simão Bacamarte, ele mesmo no final do conto se considera perfeito. Isso aqui é interessante. Ele diz que só é louco porque ele é perfeito. E aí ele mesmo decide se internar, se trancar na Casa Verde. Estou indo para o finalzinho, só porque eu sei que vocês, com certeza, né, pelo menos a maioria já deve ter lido o conto, só para vocês terem uma ideia de que, muitas vezes, esse apontar, esse julgar, esse fato de ter tido um crivo muito intenso do julgamento sobre quem era normal e quem deixava de ser normal, né, o colocava num papel de superioridade. Inclusive, o texto coloca aqui que ele não dizia isso claramente. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Ele não colocava isso claramente, mas porque não seria de, vamos dizer assim, de bom tom ser, vamos dizer assim, exibido, né? Ele não queria ser, É, ser publicamente. Fala nessa aí, Elaine. parte que você citou aí, já indo para o final, né? Mas enfim, no início do conto, novela, né? Que há quem defenda ser uma novela também, Sim, apesar de ter características de conto, por ser um pouco mais longo que os outros, ele também chama a atenção para aqueles que defendem que não é só um conto, trata-se de uma novela. Mas, como você disse, né, que ele se achava a única pessoa, era tão louco. Olá, Mari, boa noite, gente. Ele era o único, né, que era sábio, o médico sábio. Ele diz assim, logo no início, como se fosse, como ele era grande arabicha, achou no Alcorão que Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem, né? Então ele se considerava tão louco que ele era venerado, né? Mas aí ele, com medo do vigário, ele não colocou que estava no Alcorão e nem que foi Maomé. Diz aqui, a ideia apareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa, mas como tinha medo do vigário e por tabela ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás, pia, que o padre Lopes lhe contasse ao almoço a vida daquele pontífice eminente. Eu achei interessante a jogada dele aí. Ele gostou, né, da sim. frase, ele gostou do pensamento aí de Maomé, vamos dizer, né, no Alcorão, mas ele tinha medo do vigário. Como é que eu vou colocar uma frase de Maomé numa cidade que é católica, né, uma cidade cristã? Como nós vamos fazer? Então, não é de Maomé. No caso, para ele Enganou. disseminou enganou todo mundo dizendo que era de Benedito VIII, desculpa, de Benedito VIII. Isso. E assim, gente,
vindo agora, já deu esse parecer sobre a questão histórica, né, dessa crítica à questão do cientificismo, principalmente a ciência, né, no aspecto mais naturalista, ele zomba e critica utilizando essa figura de Simão Bacamarte, porque, na verdade, dentro do conto, ele é a referência da ciência. E, na Isso. verdade, no final, a gente vê todo o transtorno que é causado por esse exagero, né, em relação a essa busca que ele tem por um entendimento e a cura universal, inclusive. Ele acreditava que poderia encontrar a cura universal para a loucura. Então, a gente vê que logo no início do conto ele aparece, né? O narrador nos apresenta Simão Bacamarte como um homem de 34 anos, médico muito bem conceituado, inclusive ele tinha vamos dizer assim, amplo conhecimento na Espanha, em Portugal, ele era o melhor médico, vamos dizer assim, né? Ele é bem elogiado logo no início do texto. É, o melhor médico do Brasil, da Espanha e de Coimbra, né? Ele era muito Exatamente. conhecido. E assim, o interessante é que ele, inclusive, iria, o próprio Del Rey pede para que ele fique lá, mas ele tem outros interesses, porque ele acreditava que o universo era Itaguaí, que é a cidade onde ele vai trabalhar, né, fazer toda essa vai, a história toda vai estar voltada em relação a ele. Então, o que é que vai Isso. acontecer? Quando ele chega lá em Itaguaí, ele pensa o seguinte: bom, aqui vai ser o lugar onde eu vou desenvolver o meu estudo a respeito de como identificar as pessoas que têm transtornos mentais e descobrir a cura universal para essas pessoas. Então, o objetivo dele, de fato, era esse. Eu acredito que até em outras passagens do conto, vocês podem observar que ele se coloca, inclusive, como sendo esse o propósito dele, uma missão. Ele tinha uma missão. Ele realmente acreditava que estudando bastante, principalmente fazendo uso até dessas referências, né, dos árabes, ele iria criar uma forma, usando, né, a questão de ervas, de tratamentos. Ele via o todo, não era só a questão, né, o tratamento. Ele queria classificar as pessoas de acordo com o transtorno que ele identificava ali como sendo anormal. Então, ele queria realmente fazer um estudo e encontrar a cura, mas a cura para Isso. todas as pessoas, indistintamente. Então, esse era o princípio dele. Aí, o que é que vai acontecer? Com 40 anos, ele casa com a viúva, que é Evarista, não é Dona isso? Evarista. Eu achei muito interessante, eu vou deixar você falar até sobre essa questão da maneira como ele olha Evarista. Isso. Por que ele fez a escolha? Por que ele escolheu Evarista para ser esposa dele? Fala, Elaine, para a gente aqui um pouquinho sobre isso. É, eu também achei muito interessante. Logo no início, né, onde diz que o tio dele percebeu que ela não era bela, não tinha beleza apresentável para ele, um médico, né? E ele justifica o porquê de ter escolhido ela, porque ela tinha um porte físico, vamos dizer assim, para a justificativa dele, né? O porte físico para dar bons filhos, filhos saudáveis, filhos Inteligente. inteligentes para ele. Ele justificava o casamento com isso, porque não interessava a ele a beleza que ela tinha, né? E se você me permite, eu gostaria de falar assim, que nesse conto ele é interessante também, porque ele tem vários personagens, né? Tem muitos, mas os principais, os que são citados, têm um papel bem interessante e chama atenção, né? Tem o Simão Bacamarte, como você já apresentou, a Dona Evarista, que é a esposa, temos Galvão, que é o vereador da cidade da Vila de Itaguaí. Interessante, Andresa, que nós vamos ver ao longo do conto que, não diferente de hoje, né, da atualidade, o interesse, a verdade, né? O Machado de Assis ele mostra muito, nesse caso aqui, as negociações, as transações por interesse, interesse político principalmente, né? Temos Costa, que é o homem visto como louco por Simão Bacamarte. Porfírio, que é um barbeiro da cidade, mas ele está interessado na carreira política.
e depois a gente vai mostrar para vocês que ele acaba se voltando para o alienista por interesse político, né? João Pina, que é outro barbeiro da cidade de Vila de Itaguaí. Crispim Soares é o boticário da cidade e ele é amigo de Simão Bacamarte. Inclusive, a esposa dele é também amiga de Dona Evarista, né? E o Padre Lopes, que conta, é o vigário da cidade, que inclusive logo no início também dá uns conselhos. Ele percebe que o marido de Dona Evarista não está, ou seja, Simão Bacamarte não está muito bem da cabeça. Diz, olha, fala para ele fazer um passeio lá. Oi? Ele está estudando muito, que a Tá pessoa que estuda estudando, muito. tá estudando, mas esse negócio de estudar não dá certo. Fala para ele dar um passeio lá pro lado de Rio de Janeiro para ver se ele melhora, clareia as ideias, né? Mas ele acaba não seguindo o conselho. Ele deixa a esposa aí, mas ele mesmo não vai. Exatamente. Então, quando chega nessa fase em que ele faz a escolha por ela, a gente vê que é algo extremamente racional e, inclusive, com nuances do cientificismo, né? Porque ele vai olhar que ela tem um padrão e biotipo e forma que produzirá futuramente filhos da forma como ele quer. Ou seja, a ausência total de amor, de consideração, não existia nada nela que o chamasse a atenção. Na verdade, ele só queria Isso. realmente pensar nos filhos futuros. No entanto, ele erra logo a princípio, porque ele passa muitos anos, inclusive, acho que, se eu não me engano, 5 anos, procurando médicos, procurando tratamentos para que ela pudesse Linda. ter filho, e ela nunca engravida. Então, ele nunca teve filho. E interessante que ele também cita que seria muito bom que ela fosse feia, porque a gente teve umas histórias ali de nem bonita nem feia, mas simpática, e ela realmente aqui no texto, várias vezes ela é citada como uma mulher que não tinha beleza nenhuma. E ele diz que era Isso. bom para não tirar a atenção dele da ciência. Então, a gente percebe que ele não queria nem que a mulher dele fosse bela, era para ele não ficar muito preocupado olhando para ela e desviando a atenção da ciência, que para ele era o bem maior. Então, a gente vê todo o exagero e vamos dizer assim, o fanatismo até que ele tinha, né, pelos conceitos científicos. E aí ele acaba exagerando até nessa parte aí. Boa noite, Bruna. Tem Keren Santana que entrou também. Tem China Neri que entrou também. Boa noite. Então, assim, quando ele vai, e aí ele tem a ideia, vamos lá, casou, passa um tempo tentando, não teve os filhos, aí ele pensa, bom, vou criar a Casa Verde, que vai ser o local, né? Eu quero fundar um local, mas aí ele precisava da aprovação da Câmara, que é onde ele faz toda a negociação, para que ele pudesse ter autorização para pegar os loucos que viviam nas casas, e aí no texto passa também uma situação que de fato era real no século XIX, então a pessoa que tinha qualquer tipo de transtorno mental, ela ficava em casa, muitas vezes até trancada num quarto, porque os familiares não sabiam lidar com aquele transtorno, não existia vamos dizer assim, um tratamento como a gente tem hoje, e eles eram totalmente assim excluídos do seio familiar, só dentro da casa e trancados. Então ele olha isso até como caridade. Ele cita a Bíblia, inclusive. Isso é um ato de caridade. Quer dizer, eu quero cuidar das pessoas, quero descobrir a cura. Esse é o argumento que ele usa na Câmara. E quero que essas pessoas elas possam ficar nessa casa para serem tratadas. E aí o que acontece? Eles falam da questão do dinheiro. Ele diz que ele até diz assim, não tem problema. No caso dos pobres, né? Eles fazem uma negociação em relação às pessoas que tinham uma doença mental, mas que eram pobres, porque na verdade tudo nessa cidade girava em torno dos impostos. E aí, como você citou anteriormente, Elaine, tudo girava em torno dos impostos. Então eles fazem a negociação e aí é aprovado. Constroem a Casa Verde é conhecida assim por causa das janelas, que eram verdes, e em pouco tempo fica super lotado. Tanto que ele teve que. Como é que chama, gente? Fugiu a palavra da minha cabeça. Como é? Ele criou novas alas, uma nova ala, né? Galerias, né? Galerias, isso era a palavra que eu queria falar. E aí o que é que acontece? Vai crescendo, e o interessante é que as pessoas começaram a se sentir constrangidas em relação a Simão Bacamarte, porque ele andava pela rua na cidade com um olhar de policial, como se ele estivesse identificando ali quais eram as pessoas que ele deveria internar
na Casa Verde, Ele né? ficou obcecado, na verdade, né? Tinha pessoas de todos os tipos de doenças mentais lá. Pessoas esquizofrênicas, É, monomaníacas e até pessoas que sofriam da doença do amor. Se era apaixonado, estava doente de amor. Então ele ficou exato. obcecado, observando todo mundo, qualquer indício. Se alguém conversasse, meu Deus, se fosse hoje, ele ia nos internar. Todos os professores vivem falando sozinhos, né? Ai, meu Deus. Eu estaria lá faz tempo, viu? Ele É andava verdade. catando, procurando todo mundo, né? Ele ficou obcecado mesmo pelo estudo da mente humana. Isso que ele nem comia nem dormia. Ele estava tão concentrado, né, nesse desenvolvimento do estudo dele. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Boa noite para todos Boa vocês. noite. Ele ficou tão obcecado que ele não queria nem comer nem dormir. O negócio dele era descobrir essa tal da cura universal. E aí o que é que vai acontecer? Tu já tinha citado Costa, né? Que ele foi internado porque ele gostava de doar ou gostava de emprestar, e quando as pessoas não pagavam a ele, ele também não cobrava, assim, ele perdoava, e ele acabou ficando pobre por causa disso, ele tinha recebido uma herança e acabou ficando pobre. Então, o alienista vê aquele comportamento e diz, não, normal ele não é. É porque a pessoa perder tudo, porque gosta de ficar doando o que tem, então normal ele não é, e o interna. E aí a prima vai explicar, tentar, muita gente se revoltou, foi pedir a ele, dizer que ele não era louco, que ele precisava sair da Casa Verde. E ela vai e conta que tinha sido, na época que o pai dele era vivo, uma pessoa tinha pedido água, o pai tinha negado, e aí ele foi e rogou uma maldição uma maldição para essa pessoa, que ele em 7 anos iria perder tudo. Então ela justifica que, na verdade, o primo perdeu tudo, não porque ele tinha uma doença mental, mas porque tinha essa história aí da praga do passado que fez com que ele perdesse a herança. Aí ele diz, então, louca a senhora também. Ela fica internada porque acreditava em pragas e maldições, né? Então, assim, tudo era motivo. E isso começou a criar um burburinho e insatisfação na cidade. Já as pessoas já começaram a ficar com o pé atrás, com medo. Tinha homens, né, pessoas que andavam com capangas. Eu achei tão interessante isso, com medo de ser levado para casa. Chegou num caos tão grande que cerca de 78% da cidade já estava lá dentro do hospício, né, da Casa Verde. E, claro que isso causou uma grande polêmica ali na Tem um, sociedade. tem um doente aqui, um doente mental, que me chamou a atenção. Nossa, eu estava lendo e fazendo. Ele dizia, ó, repetia 4, 5 vezes. Deus engendrou o ovo engendrou a espada engendrou Davi, Menina, aí quando eu li, que estranho. E ele fazia isso, dava um tapa na testa, um estalo no dedo, um tapa na testa, um estalo no dedo, e continuava dizendo. Na hora que eu estava lendo, eu fui fazendo assim, né? Eu disse, nossa, devia ser loucura mesmo, viu? Esse sim, esse era loucura, porque ou mania. Pois é. E teve um rapaz que também foi internado porque gostava de admirar a casa dele. Ele tinha mania, que ele tinha enricado, tinha feito a casa muito bonita. Então ele gostava de sair e ficar olhando para a casa. Eu disse, pronto, esse aqui também não é Nossa, normal. Interna. Então, interna. assim, ele começou, inclusive tem até uma parte que diz assim, a loucura, objeto de meus estudos, Oi, era até Mário agora Jorge, boa noite. Fátima, desculpa aí, é que eu vi o comentário e quis responder antes que sumisse. Perdão, continue. uma ilha perdida no Oceano da Razão. Então ele começava a suspeitar que era um continente, ou seja, ele sabia que existia muita coisa ali que ele queria conhecer, que ele queria aprimorar em termos da técnica, né, do estudo que ele estava fazendo. Só que tudo isso numa situação totalmente desmedida, que fugiu do controle. Então, era só gente que ele considerava que não era normal e que ele ia lá e colocava como sendo louco, né? Sendo ou não, ficava lá porque ele dizia que era. Chegamos a concordar um pouco com o padre lá no início, né, com o vigário,
que diz que ele estava louco de tanto estudar. Na verdade, ele ficou obcecado pela mente humana e talvez ele não soubesse por onde começar a estudar, né? A obsessão dele era tão grande que ele ficou... tudo para ele era algo do estudo e ele não queria focar em uma coisa só, ele queria descobrir tudo ao mesmo tempo. Queria estudar tudo. E uma coisa, Elaine, que eu acho bem interessante no conto, é que em muitas situações a população que estava revoltada, que queria pôr fim, né, à Casa Verde, justamente porque se sentia ameaçado, na verdade, porque estavam em pânico, estavam com medo de serem internados. Pois Eles, é. é, a gente vê essa figura do Porfírio, que você até citou anteriormente, que ele lidera a revolta e fica chamada Revolta da Canjica, porque o apelido dele era Canjica. Ele tinha interesses que eram interesses políticos e por isso ele acabou fazendo ali uma, vamos dizer assim, uma união ali, um pacto com o alienista. Então ele promove uma revolta, né? E todo mundo que na liderança acreditava que ele realmente ia colocar o alienista para correr, e pelo contrário, ele percebe que existiam pessoas que estavam a favor do alienista. E ele queria, na verdade, a bênção, né? E ser bem apreciado por essas pessoas. Então, a única Trazer. forma que ele encontrou seria se aliar, né? Ao alienista para que pudesse ali tirar vantagem dessa, entre aspas, amizade. Não existia amizade, mas existia ali uma coisa que era uma convenção, algo que seria conveniente para eles ali naquela situação. E aí, quando ele faz isso, eu acho interessante que aparece um outro personagem, que é o João Pina, que fica extremamente revoltado, porque considera o Porfírio, né, como um traidor, e acaba liderando também para que eles pudessem tomar a Casa Verde. E aí tem aquela confusão, porque chega a polícia, depois uma parte da polícia fica a favor do alienista, a outra parte fica a favor do pessoal que estava Acaba em revolta. dividindo todo mundo. Exato. Fica uma confusão geral, e aí o alienista chega à conclusão de que tinha reformulado o seu entendimento a respeito da loucura. É E o isso. interessante, assim, antes de chegar bem nessa parte aqui, é que ele começou a classificar as pessoas, mas quando o pessoal começou a tentar, vamos dizer assim, colocar defeitos nele, dizer, não, ele só está querendo a Casa Verde porque ele ganha no que diz respeito aos impostos, né, da Câmara. Só que eles percebem que não. Na verdade, ele já estava num ponto que ele já estava aceitando as pessoas de graça. Então, o interesse não era financeiro, da parte do Simão Bacamarte, não. De fato, era um propósito e uma missão pela ciência. Ele sim ganhou muito dinheiro, até porque a esposa só viajou para o Rio de Janeiro, né? E ele até mostrou para ela um baú com muito dinheiro, porque eles ganhavam sim, né? Tinha que ser pago a ele para as pessoas ficarem lá. É. Mas ele começou também a aceitar muita gente por caridade. Então, quando o Porfírio, né, na primeira investida, tenta mostrar que ele é só uma pessoa que está com interesse em ganhar dinheiro, né, e que por isso ele não poderia mais estar ali liderando a Casa Verde, tudo isso cai por terra, porque conseguem provar que não, ele não estava lucrando ou tirando proveito da situação dos loucos. Na verdade, era o próprio Porfírio que encontrou um jeito ali de se aliar ao alienista para tirar proveito, e não o contrário, né? Como ele estava querendo, ou seja, ele estava falando do outro que, na verdade, ele queria fazer. E muitas vezes na vida Isso. real acontece isso, né? Você fica Isso. apontando coisas no outro que, na verdade, não é nem o outro que queira fazer, é você que tem capacidade de É fazer. verdade. Vai, faz, tu consegue. Quando na verdade é você que está com a vontade, o desejo de fazer ou tem a capacidade, fica incentivando o outro, né? Nessa parte aí onde tem a Revolução de Canjica, né, João Pina, foi também por conta da internação de 50 pessoas, né, que Sim. apoiavam a Revolução. Uhum. Ele se sentiu esse post agora, né? Olha, eu estou trazendo a linguagem dos meninos muito para cá, porque estou convivendo muito com eles, os alunos do ensino médio. Aí trago muito, poxa, e aí, sei o quê, mas o normal de agora, né?
Aí quando eu noto, quando eu percebo, aí dou uma maneirada. Então, por conta da internação dessas 50 pessoas que apoiavam a Revolução de das canjicas, né, dos canjicas, aliás, outro barbeiro, que é João Pina, né, ele conseguiu ajudar na libertação e durante as manifestações, mas também quem foi presa foi a dona Evarista, a esposa do alienista, né? Que estranho, eu achei assim que ele iria dizer lá no início que ela tinha mentido e tudo, mas não, ela viajou, ela voltou e acabou sendo presa e a consequência disso tudo era o fortalecimento do local, né? Porque as pessoas queriam o fim da Casa Verde. Exatamente. E tem a parte também, né, que quando ela volta muito feliz e abraça, assim, com aquela saudade toda, porque passou o tempo fora no Rio de Janeiro, e ele totalmente assim, frio, ele não, para ele pouco importava aquilo ali. Mas eles fazem, inclusive, um almoço, uma festa, uma comemoração, né, para, assim, recebimento daquelas pessoas, porque foi o padre, a mulher do Crispim, né, que acompanhou ela, e aí tinha um adolescente também, que estava, um sobrinho que foi para o Rio de Janeiro, eles começaram a contar como era, só que tinha um rapaz nessa festa que declamou um verso para Dona Evarista. E aí o verso ele foi considerado até impróprio pelo fato dela ser casada. E algumas mulheres lá acharam, inclusive, que ele tinha passado o limite que, de repente, o Simão Bacamarte iria ficar enciumado. Ele nada fez, ficou só observando, que é o que ele gostava de fazer, né? Observando o rapaz. E aí, tempos depois, o rapaz é internado também. Aí algumas pessoas ficaram achando que era Que era porque foi ciúmes. vingança, ele ficou com ciúme, mas não foi. Ele disse que uma pessoa que diz que é avarista, né? Que tinha uma frase, Deus só foi Deus depois que criou Evaristo, uma coisinha assim que ele colocou. Uma pessoa que tem um tipo de pensamento como esse, ele considerou também como sendo uma pessoa louca, né? Que fez o elogio à mulher dele. E aí Que ele ele internado. não via ela de forma alguma bela, né? Ela, para ele, era só a reprodutora. Inclusive, ele até pergunta ao rapaz na hora, mas você decorou? Você pegou isso de algum autor, de alguma coisa? Aí o rapaz disse, não, eu falei agora, surgiu agora, assim, da minha mente esse verso. Tá bom, ficou guardando. Eu disse, pronto. Normal ele não é, porque dizer um negócio desse de Evarista, então ele tá com algum problema. Interno, o rapaz também. Então, veja, Interna, que esse é doido. e a gente, vocês que estão aí acompanhando com a gente, vocês leram, qual foi a parte que vocês acharam assim mais interessante desse conto? Falem aí. Boa noite. Me falem aí qual foi a parte que vocês acharam mais interessante. Assim, é um conto sim mais extenso, mas ele traz assim pontualmente algumas situações que eu acredito que é muito importante que a gente saia daqui Ponto. da live hoje com isso bem claro na nossa mente, né? Toda a questão da crítica, né? Porque tem muita crítica aí. Ele torna uma coisa meio até ridícula mesmo, porque na verdade ele quer zombar, ele quer ridicularizar mesmo. Com essa questão desse devaneio, com essa crença, não, isso é verdade, isso vai salvar o mundo. A gente não tem que olhar cegamente. A Adriana botou, o conto é muito engraçado, muito divertido. Verdade. A gente vai vendo a situação. Teve um, inclusive, né, que foi internado porque ele ficou achando que era uma estrela e abriu os braços, né, e ficava olhando, dizendo que era uma estrela. Olha, tem uns casos assim, que são umas coisas assim, que são engraçadas. E eu acho que o Por, pior foram os que não eram, que não tinham nenhum problema e acabaram sendo internados. Ele não perdoou nem a mulher dele. Que tem uma parte que diz que ela ficou olhando para o colar dela e falando sozinha, olhando se esse aqui tá bonito, esse aqui tá bonito na frente do espelho. Ele já começou a se mal com ela, né? Já meu começou a se mal Deus, com ela. Tem alguma coisa acho estranha que fazendo. tudo para ele, se não agisse de acordo com o padrão Sim, que ele tinha como pessoa sã, pronto, já tinha que parar para observar, porque tem algo estranho. Eu preciso identificar o que é que essa pessoa
tem para eu interná-la e estudá-la, né? Porque ele queria estudar todo mundo. O comportamento humano para ele era fascinação, né? Exato. E Mari colocou, né? Eu achei Simão metido. Na verdade, veja, no início do conto já é conferida todo um status de autoridade para Simão, né? Ele é muito colocado lá no alto. Ele é mestre. É que Fátima colocou aí. Já identifiquei vários doidos que conheço. Fátima, acho que começa por mim, viu? Eu já me identifiquei tanto aqui como doida. Se você for olhar assim, vamos dizer assim, ao pé da letra, né? Qualquer comportamento que não é considerado assim, não, porque assim, o que é normal para mim pode não ser para o outro, né? Isso. É. Se for considerar o ponto de vista de Simão, todos nós somos loucos, né? Inclusive, tem uma parte aqui que eu achei bem interessante, que ele fica ali chamando o Crispim, e o Crispim, nossa, era um capacho dele, né? O Crispim, inclusive, poderia até ter tomado um posicionamento a favor das pessoas que estavam sendo lesadas, né? Por estarem sendo internadas indevidamente, e ele achava muito importante ter aquele contato com o Simão Bacamarte. Ele achava que ele se tornava importante com isso. Teve um caso até que o Bacamarte chamou ele para passear. Aí chegaram duas pessoas, ele ficou com ódio, dizendo que são duas pessoas do inferno, estão aqui atrapalhando. É capaz até dele esquecer que vai passear comigo e chamar os dois para passearem com ele. Vê a cabeça dele. Então, assim. E ele, inclusive, só deixou a esposa dele viajar, porque para não desagradar Simão Bacamarte, porque ele nunca tinha se afastado da mulher dele. Inclusive, eu achei até que ele ia ser também internado, porque Eu, ele estava tão acostumado que ficava falando sozinho, como se estivesse falando com ela, porque eles nunca tinham se separado. eu Então, também. Quando ele saiu, seu idiota, seu besta, tá vendo aí? Pra que você deixou? Você é muito puxa-saco. Quando ele foi chamado por Simão, né? Eu disse: pronto. Simão vai ver de longe ele conversando e vai internar ele, né? Porque ele saiu conversando sozinho, falando como se tivesse alguém ao lado dele. quando Loira, já sei de onde vem o tratado doido. Aí, viu. Então, assim, quando a gente vai e coloca essa situação, Crispim era um capatão. Inclusive, ele até se submetia a fazer coisas que não eram nem do princípio, nem que ele gostava, porque ele só se achava importante, né? Porque Simão Bacamarte vivia ali com ele o tempo todo e o chamava para falar sobre as coisas que ele tinha descoberto, as novas experiências e as ideias que ele tinha. E se a gente for observar, a pessoa que tem essa falta de autoconfiança, ela só acha que é importante quando o outro valida uma importância Isso, que ela acha que isso. só tem que o outro der, né? Bem o perfil Crispim, dele. Crispim concordava com tudo também, né? Que o Simão falava. Isso mesmo, nem tanto. Quando ele dizia que era não, nem tanto. Ah, é assim, é isso mesmo, senhor Simão. Então, assim, doutor Simão, né? E tudo ele validava, como você disse aí. Em tudo ele estava de acordo, né? Mas veja, às vezes a gente é amigo. E o amigo quer concordar com tudo para poder ser bonzinho, né? Não perder a amizade. Mas amigo de verdade não deve fazer isso, não. Tem que mostrar os erros para que a pessoa possa se consertar, não é verdade? O amigo é Exatamente. para ser o espelho. Um outro ponto também importante que a gente colocar aqui é o tempo da narrativa, né? Tem um tempo interno, tem um tempo do narrador, né? Porque o narrador, ele realmente está no final do século XIX, é aquele que nos apresenta a história de Simão Bacamarte, mas nós temos também o tempo em que aconteceu a história com Simão Bacamarte, que diz que é tempos remotos, na época de El Rei. Então, para a gente conseguir diferenciar o tempo do narrador, são como se fossem dois tempos ali presentes, né? Que é o tempo em que Isso, o narrador conta a história, mas se referindo a um tempo anterior ao tempo dele, ou seja, alguém do século XIX que conta uma história que se passou anos remotos ainda na época do El Rei. Então é importante a gente também
situar, né, essa situação que aconteceu nessa vila de Itaguaí. E aí, quando a gente chega naquela parte em que eles fazem lá a grande confusão, e o Bacamarte, quando recebe esse primeiro grupo de revoltosos, ele os trata com indiferença. Ele diz, eu não vou tratar com gente que é ignorante, gente que não sabe do que está falando. Né? Se A para Maia, ele, ele diz, eles. eu acho que foi bem por aí, né? Que, na verdade, ele, em relação aos outros, ele de fato se sentia superior. Ele não queria que isso fosse, assim, exagerado, exageradamente mostrado, porque ele, em alguma passagem aqui que eu li, ele disse o seguinte, não é bom que uma pessoa queira assim, se colocar como peça principal. Mas uma coisa é o que você quer parecer ser. Olha, de novo, Machado de Assis falando dessa questão psicológica do personagem. Ele não queria parecer para os outros que se sentia superior, mas, na verdade, no interior, ele de fato se sentia. Tanto que praticamente ele agia como se fosse um deus. Ele é quem decidia se uma pessoa seria encarcerada, porque a Casa Verde passou a ser chamada de cárcere para a gente ver a conotação da palavra. Então, não era mais um lugar que iria ajudar pessoas com algum tipo de doença mental, mas passou a ser o local onde, através do crivo, né, do julgamento e da perspectiva de Simão Bacamarte, iria ser considerado como sendo uma pessoa sã ou não. Então, ele é quem decidia, ele era o juiz, né? E É, esse é o grande problema. E você se colocar ali como alguém que, porque tem um determinado conhecimento, você está acima de tudo e de todos. E você é. faz o que quer, né? Porque se coloca como aquele que é mais conhecedor que os demais. Na verdade, assim, Machado de Assis, né, em todos os contos que nós estamos estudando desde segunda-feira, ele faz muito essa análise psicológica, né? Ele faz essa referência ao pensamento, aos sentimentos dos protagonistas, aos sentimentos das pessoas que estão ao redor dele, ou seja, de todos os personagens. Ele faz mais uma análise psicológica mesmo, mostrando onde está a fraqueza, pela ótica dele, né, na verdade, onde está a autoestima também das pessoas, nesse caso aí de Simão, que se achava superior a todos, logo no início do conto, como você mesma citou, já disse que ele era o melhor médico do Brasil, da Alemanha. Alemanha? Da Espanha. Da Espanha e Espanha. Portugal. Então, assim, ele era o melhor, não era um dos melhores, era o melhor. Então, ele Exatamente. mostrando muito, assim, essa questão da superioridade da personagem, né? A pessoa o que a pessoa se sente em relação aos outros. E ele traz também, neste conto especificamente, a sanidade e a loucura com uma linha muito tênue, né? A sanidade e a loucura assim andando lado a lado, como se a pessoa, ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa. Lá entre uma coisa e outra. Isso, Né? E assim, quando a gente chega agora para a parte em que ele vai, né, recebe com indiferença aquele grupo, aí depois tem a negociação com o Porfírio, entra lá o João Pina na história, querendo resolver de uma vez essa história, né, do, da Casa Verde. O que é que acontece? Ele chega à conclusão de que a situação para ele não seria mais a mesma, ele estava perdendo o controle, né, totalmente, porque era uma cidade inteira, né, ou a grande maioria de uma cidade que estava ali contestando aquele tipo de procedimento que era feito para se internar na Casa Verde. E aí ele reformula, isso é bem interessante. Nessa reformulação, ele lá na Câmara, ele tenta mostrar para as pessoas que ele poderia dar continuidade à Casa Verde, só que dentro de outros parâmetros. Só que só um vereador, que é o vereador Galvão, percebe que no inciso 4, né, tem lá um inciso que ele coloca, que uma pessoa que tivesse um comportamento de normalidade, por exemplo, ela poderia ser considerada louca. E ele discorda
é o único vereador que discorda das novas leis, vamos dizer assim, que serviriam de parâmetro para considerar uma pessoa com problema mental ou não. Por causa disso, dessa discordância, e justamente por isso ele foi a primeira pessoa a ser internada após essa revolta. Veja que interessante isso aqui. Só porque uma única pessoa foi, vamos dizer assim, sábia, foi equilibrada, foi a pessoa que analisou, que observou a lei com critério e questionou aquela nova reformulação, a reformulação que ele fez, justamente esse foi considerado pelos outros como louco. Por quê? Porque estava atrapalhando, você está falando demais. Ah, todo mundo está concordando com ele, vamos deixar assim mesmo. Por que você está discordando? Ah, então você é louco, vá. Foi o primeiro, assim, colocado lá. Então, Fátima colocou um comentário aqui dizendo assim, ó, agora entendo porque hoje não se trata mais pacientes internados em sanatórios. Hoje são medicados e devolvidos à família. Raramente mesmo a gente encontra, não tem mais, né? Uma pessoa que tem problemas mentais, às vezes agressivos, né? Tratado por alguns dias, vamos dizer assim, e depois devolvido à família para continuar o tratamento em casa. exato. É porque, na verdade, se a gente for ver a história desses centros, né, de acolhimento, as pessoas com transtornos mentais, infelizmente, a maioria era um depósito de pessoas que eram extremamente maltratadas. Muitos morriam e muitos eram internados, inclusive, sem terem nenhum tipo de problema mental. Os indesejados socialmente eram depositados nesses lugares. Pessoas que eram consideradas rebeldes, que transgrediam alguma regra da família. No século XIX, isso era muito comum. Então, para você ser colocado num local como esse, não é necessariamente, na verdade, a maioria não era. Essa que é a verdade. A maioria não tinha nenhum problema. Mas acabava, claro, que depois de muitos anos você presa num local onde você tem que conviver com pessoas que têm doença mental, é maltratado, não come, dão remédio para você que você precisar tomar, batem em você, né? Você tem um tratamento desumano, você acaba realmente tendo problemas mentais. Não porque você chegou desse jeito, mas porque você se tornou uma pessoa assim, diante da situação que você está vivendo. E justamente por causa, infelizmente, desse legado, né, dessa mancha horrível, depois pensaram que, de repente, o melhor local para que a pessoa com transtorno fosse cuidada fosse, de fato, em casa. Não mais nos moldes que Bacamarte justifica na história, né? Uma pessoa ficar trancada, acorrentada, isso, inclusive, é crime, né? Isso não pode acontecer. Mas no século Verdade. XIX acontecia, era normal e ninguém fazia nada e, né, era comum. Por isso ele consegue essa aprovação para fazer a Casa Verde, porque ele, vamos dizer assim, sensibiliza as pessoas, dizendo por que essas pessoas estão sendo tratadas assim em casa, que elas sejam tratadas num local onde eu, que sou médico, que vou estudar, vou fazê-las, né, serem bem tratadas. Luluria colocou. Nos tempos de hoje acontece isso, ainda acontece, é usado em determinadas situações. Sim, é. Então, Mas assim, eu por isso. acho que em poucas, né? Acho que nos casos mais extremos, de, por exemplo, viciados, né? Pessoas que são viciadas, por exemplo, em álcool ou algum outro tipo de substância, que acabam desenvolvendo um comportamento agressivo, ou alguém que realmente tenha um transtorno bem Muito, difícil de é, isso, mas, bem difícil de ser tratado em casa, né? Aí acabam tendo que passar mais tempo em um hospital, em uma casa de saúde desse tipo, para poder ter um certo controle. exatamente. Boa noite, Taila Santos. Boa noite. Então, é exatamente isso que acontece. Então, se a gente for ver aqui no conto, ele, quando ele reformula esse Galvão, que é o vereador, é preso, depois ele muda tudo, ele só chega à conclusão, ele mesmo chega à conclusão, ó, tu quer saber? Se for analisar direitinho,
a única pessoa aqui que não tem defeitos sou eu. Ele chega a essa conclusão. Então, como pode uma pessoa não ter defeitos? Por que Se uma será? pessoa tem defeitos e eu sou a única, porque ele se coloca dessa forma, então, na verdade, quem deve ser o louco sou eu. Ele Sou eu. chega a essa conclusão. Sou eu, porque eu não tenho defeito. E os É outros têm. isso. Então, é assim, veja a questão da ironia, né? Ele começa como sendo o grande juiz que elege ali quem é louco ou não, e depois ele, ainda usando esse perfil de que ele é perfeito, de que ele realmente é uma autoridade, está acima, né, dos outros, ele se vê que por essas qualidades, né, ele não vê como defeito, mas ele vê como qualidades, ele seria o louco. E aí ele toma a decisão de se trancar na Casa Verde e ficar preso lá. Então, ele mesmo estudar a doença dele. Então, a Hum. cura viria a partir, né? A partir dele. Bem interessante isso aí. Já no finalzinho aqui, que é justamente nessa assembleia que você cita, né? A assembleia insistiu, o alienista resistiu. Finalmente, o padre Lopes explicou tudo com este conceito digno de um observador. Ele diz: sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que, aliás, todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras, a modéstia. Ele se achava tão inteligente, tão, né? Que alguém teve que intervir, que no caso o padre Lopes disse, olha, a única forma de a gente fazer ele enxergar isso, eu acredito que deve ter sido esse o pensamento do padre aí, vamos exaltá-lo ainda mais. Porque senão, se continuarmos dizendo que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era que sentia uma superioridade. Anteriormente a isso, ele diz assim, ó, não, impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver, definir com tanta magnificência. A simpatia é que vos faz falar. Estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade. Então, assim, ele estava sendo acusado de ser muito superior e não se achava superior. Ele estava se estudando e não via isso. Então, o padre teve que achar uma forma, encontrou uma forma de dizer a ele, olha, além disso tudo que nós lhe dissemos, você tem uma qualidade que se sobressai. O senhor é muito modesto. Aí foi quando ele se engrandeceu ainda mais, né? Se achou mais superior ainda, mais inteligente do que todos os outros que estavam ali. E a ironia do final do conto é essa ideia, né? De que o único louco, que era ele, era a única pessoa perfeita. Veja que, né? Essa, essas ideias que são colocadas aqui de uma extrema oposição, mas que É. ele coloca que as pessoas, né? As pessoas que ele considerava como sendo loucas eram as pessoas que tinham defeito. Depois ele reconsidera e diz, não, na verdade, como eles são maioria, o louco sou eu, mas porque eu sou perfeito. Então eu vou me estudar. E aí o conto termina dizendo que ele vai, se tranca, a Evarista fica desesperada, não quer que ele tome essa decisão, né, de se trancar, de se isolar do mundo na Casa Verde, e 17 meses depois ele morre. Então, o conto ele é bem taxativo assim de que como é que um homem que se coloca de uma maneira tão exagerada, né, e fixa a ideia numa determinada situação, e aí ele aborda, claro, no conto, a ciência, pode chegar realmente aos extremos, né, ao exagero e à loucura. Porque tudo que ele apontava nos outros, na verdade, era uma maneira que ele tinha de se sentir superior com base no conhecimento que ele adquiriu. Então, ele exagera. Então, tudo que é exagero acaba sendo um grande problema. Qualquer coisa que for exagerada causa um perigo, causa pânico nas pessoas. Ou seja, ao invés de ajudar, ele estava criando uma situação de medo, que as pessoas começaram a ficar numa situação assim. Agora, gente, ó, uma das partes que eu achei muito engraçada aqui é saber que os homens andavam com dois capangas na rua
Eu achei tão engraçado de você sair na rua com 2 capangas, com medo de ser Com medo arrastado do médico. ainda. O homem se tornou realmente o terror que está agora. Isso que era assim. Tinha uns que ele dizia, né, a razão de que eu estava sendo internado. Outros, ele passava uns dias olhando e o pessoal já sabia o próximo. Ele passava e ficava lá, feito polícia, olhando para a pessoa, olhando, pronto, já ia, exato. É esse ali. Eu estou observando esse ali. Olhe, o comportamento está diferente. O homem, ai meu Deus, ele está me vendo, né? Já imaginou uma situação como essa? Foi triste, viu? Então, assim, acho que todos os contos que a gente viu até agora, realmente esse é o engraçado. Esse que de rir, ele faz uma crítica, mas usando realmente o humor, né? Ele está criticando, ironizando, mas É, utilizando o humor para fazer essa crítica. Então, gente, o conto ele se encerra assim, ele realmente gira em torno dessa crítica ao exagero em relação aos perigos que uma visão científica, né, quando se torna uma crença e uma verdade absoluta, na verdade, acaba se tornando um perigo para a sociedade. Então, Machado de Assis ele tem um pé atrás, ele não concorda com esses excessos. Quando estava todo mundo achando que a ciência seria a salvação da humanidade, ele, opa, as coisas não funcionam bem assim. Então, ele tinha um outro posicionamento. E eu acho que em todos os contos que a gente viu, eu acho não, acredito mesmo, tenho certeza, que todos os contos que nós analisamos, ele fez exatamente isso. Ele pegou uma situação social, né? Ele ironizou essa situação, ele foi aquele que na verdade, prescrutou, assim, ele foi lá, ele foi cirúrgico na análise dessa natureza humana, nos mostrando os defeitos. Ele não está aqui querendo mostrar o bonzinho, maravilhoso, né? Isso aí, ele não quer mostrar. O que ele quer mostrar é o que está por trás das aparências. verdade. Qual é essa essência? E o que é que as pessoas são capazes de fazer para conquistarem seus objetivos próprios? E que mazelas essa sociedade tem de modo a oprimir, a fazer com que as pessoas elas não consigam ter a sua plena liberdade. Então, eu acredito que todos os contos até então, mesmo esse sendo um pouco já cômico, já tem uma forma diferente, né, de ser conduzido, ele também trata disso, só que utilizando uma linguagem mais cômica, né, já tem um outro direcionamento. É um Bom, pouco mais descontraído, né? É sim, longo, mas é bom, é gostoso de ler. Porque ele traz esses momentos assim que descontrai, que a gente se vê dentro do conto e imaginando a situação, né? As situações, nossa, é, eita, aquele homem estava com medo, nossa, ele fez isso com a esposa, poxa, né? Ele não gostava dela, mas acabou casando por conveniência também, porque achou que ela seria uma boa reprodutora, vamos dizer assim, a mulher perfeita para ser a mãe dos filhos dele, não por amor, mas pelo físico, o porte físico dela, né? e volta É, para da mulher, né, Elaine? De novo, a de mulher novo, como aquela escolhida, né? Não por questão. Eu ainda não vi, sinceramente, nenhuma relação, só Cândido e Clara, lá no início, que foi o amor e o amor desmedido, inconsequente. é Mas isso, as outras, pode observar, Conceição, Sara, a gente vê agora Evarista, a terceira figura feminina aqui nos contos, e que a gente vê que a relação não é por amor, é por interesse, é uma convenção social. É é importante que a isso, mulher possa cuidar da casa e ter filhos. Pronto. No caso de Simão Bacamarte, não se torna um drama o fato dela não ter tido filhos, porque ele não queria desviar a atenção dele do propósito que era descobrir essa cura. Mas se fosse um homem convencional, um homem que não tivesse esse outro interesse, com certeza teria sido um grave problema o fato dela não ter podido, tido né? filhos, Exatamente. Então, verdade, viver dentro dos moldes do século XIX, viu, gente? Não estou falando que você. Porque quando ele utiliza, lê. Olha, cuidado, é uma coisa que eu quero dizer assim: leia Machado de Assis, entendendo bem o que é ironia. Porque se isso, você for levar tudo que é escrito ao pé da letra, você tem uma interpretação errada em relação à visão dele sobre a sociedade do seu tempo. isso. Então, tem hora que ele é sarcástico, ele ri, assim, eu praticamente vejo ele rindo.
Olha, porque quando a gente vai lendo demais um autor, não sei se vocês têm essa sensação, não parece que a gente se torna até íntimo dele. Eu estava lendo Machado, parece até que eu sou amiga de anos de Machado, É assim. isso, é isso. Ó, Mari disse que talvez ele tivesse em negação quando escreveu esse conto. Quem sabe, né? Quem sabe ele estivesse aí pensando em coisas que não convinham, e estivesse em um momento difícil, né? E achando todo mundo louco, e eu sou perfeito, e acabou escrevendo, colocando aí Simão como o narrador da história. Na verdade, eu vejo que ele, assim, no tempo em que ele escreveu, e para que ele não fosse, ela botou como ele queria ser pai, mas como não foi, exatamente. Ele queria ser, porque assim, na sociedade era isso que acontecia sempre, casavam, tinham filhos. Então era uma coisa meio que, né, todo mundo estava reproduzindo aquele modelo. Talvez se eles tivessem tido um filho, a obsessão dele não tivesse sido tão forte, né? Ele tivesse parado para estudar apenas um ponto, ou não, eu quero ir para o lado da psiquiatria, mas menos enfático, né? Com menos ênfase. Eu disse que foi justamente depois de 4 ou 5 anos que ele tentava ter filhos, né, e não conseguiu, que ele se dedicou, assim, de uma maneira mais fanática em relação a esses estudos. Foi depois disso. Isso, Então, isso. a vida dele agora ali era só descobrir essa cura e classificar as pessoas como loucas, né, de acordo com os próprios critérios dele. Então, ele. A Adriana diz aqui, né? O conto é realmente muito divertido, mas há uma forte carga de ironia mostrando o comportamento da sociedade e seus defeitos e acertos. Isso, exatamente. Boa noite, vó. Minha avó tá aqui, gente. Ela me Oh, seja Então, bem-vinda, vó. então, assim, quando a gente vai observar, de fato, é bem isso que a Adriana colocou aí, né? Ele quer mostrar defeitos, mostrar esses erros, mostrar essas situações. Claro que nesse tom meio engraçado, mas tem muita coisa sendo revelada através desse engraçado, né? É uma leitura mais leve, mas também muito profunda, no sentido dessa análise do comportamento humano, né? Dessas relações sociais. Isso é bem verdade no conto. Bom, minha gente, amanhã a nossa live, que é a quinta, gente, ó, os fortes, viu? Os fortes estão aqui na quarta live do desafio. São sete lives seguidas, 7 contos de Machado de Assis em 7 dias. Esse é o desafio. E amanhã vai ser o conto O Enfermeiro. Olha, esse conto vai dar muito o que falar. Muito, muito, muito. Quem ainda não leu, procure dar uma lida, porque vai valer muito a pena a gente tratar de toda. Nossa, esse conto tem muita coisa para a gente aprender, para a gente discutir. Vai ser um debate muito Muito interessante bom. amanhã. Uma coisa importante é que sempre lembro, amanhã Amanhã não, hoje ainda. Eu vou deixar o PDF, tá bom? Nos grupos, o pessoal que está no grupo do desafio recebe sempre no final das lives um PDF com a análise e o resumo para que vocês possam depois ler com calma. Amanhã eu coloco o link dessa live que vai ficar também no YouTube e sempre, sempre está no feed do Instagram, tá bom? No professora Andresa, porque ela aí não está conseguindo compartilhar, está com um probleminha no Instagram, mas no professora Andresa tem essas lives. Então, quem não assistiu a primeira, a segunda e a terceira, pode ir lá, arrumar um tempinho, assista a live. E assista também, no caso, quem não esteve, né, que está me olhando agora, né, mas que não esteve com a gente hoje online, assistam todas as lives. Vai ficar lá gravado, a gente não vai tirar, vai ficar gravado e vocês podem recuperar, caso tenham tido algum compromisso na hora da live, né? Acontece também. A Adriana botou enfermeira é maravilhoso, eu amei. Também. Muito, E muito antes, amado esse eu conto. também amei. E antes disso, Luloira colocou: Estou encantada da maneira como é contado por vocês. Ah, Obrigada, Lu. obrigada, Lu. Muito obrigada. Boa noite. Até, vocês são maravilhosas. Muito obrigada. Então, a Obrigada. gente vai se despedindo. Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos de novo aqui
firmes e Se fortes Deus na quiser. nossa quinta live do desafio, só que vai ser com o conto O Enfermeiro. 20 horas de novo. E não esqueçam de marcar, gente. Vou deixar o post no grupo, tá? Marquem a gente nas redes sociais, que é para a gente divulgar esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Beijo e até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.